Meu nome é Raquel Mendes, eu sou nutricionista e esse é o nosso espaço para conversarmos sobre temas relacionados à saúde e ao bem-estar. Bom, eu sou casada com o Robson, nós temos 2 filhos, Gabriel e Mariana, e nós vamos contar um pouquinho para vocês a nossa história. Eu sou formada em administração há mais de 18 anos, então eu me especializei em gestão de clínicas e consultório e depois dos 40 eu resolvi me reinventar. Então, dar um outro norte para minha vida e para uma área totalmente diferente, a área da saúde. Resolvi realizar o sonho de cursar nutrição e nós vamos detalhar isso para vocês daqui a pouquinho. Como a Raquel disse, meu nome é Robson Mendes, né? Eu sou médico, estou na área da cardiologia, também me especializei no setor de ecocardiografia e ecografia vascular. Confesso para vocês que meu sonho de criança era ser jogador de bola, mas eu percebi que eu não tinha toda essa bola, né? E quando eu era jovem eu comecei a perceber, comecei a sentir um desejo, né, de poder ajudar as pessoas, as pessoas doentes começaram a me sensibilizar. E aí eu fui despertado para olhar para a medicina. E eu tive algumas dificuldades porque as pessoas não acreditavam em mim, porque realmente eu não tinha, não me dedicava tanto aos estudos. Foi quando eu comecei a romper essa questão, não é? Comecei a me dedicar aos estudos, fui para a faculdade e ali eu terminei minha faculdade, fiz a cardiologia, depois fiz mais 2 especializações né? Residência médica. E nós vamos detalhar um pouco, vamos aprofundar mais sobre a minha vida para vocês. Qual que era a sua zona de conforto? Você estava bem estabelecida na sua profissão? Sim. Conta um pouquinho aí. Bom, eu já estava então há 18 anos atuando na área como administradora. Trabalhei em vários serviços, várias clínicas, fui consultora em várias clínicas de diálise, porque eu acabei focando mais a minha gestão em clínicas de diálise, então eu viajei para várias cidades, sempre implantando um modelo de gestão e atuei por mais de 8 anos no maior serviço de gestão de diálise do estado de Minas Gerais e eu tive uma experiência muito interessante nessa área, na área de planejamento, na área de gestão da qualidade e foi um momento muito importante da minha vida. Eu estava realmente muito realizada profissionalmente e talvez estava dentro de uma zona de conforto. E para você, Dr. Robson, como foi o início da profissão até o momento que você se viu assim, bem estabelecido na carreira? Como eu falei para vocês, eu tinha feito 3 residências e realmente meu consultório estava muito assim, cheio, né? Mas, no entanto, eu comecei a sentir um pouco de frustração, né? Porque eu vi que eu estava enxugando gelo, que eu estava cuidando só de sintomas. E aqui eu comecei a me sentir um pouco mal. Eu comecei até a questionar a minha presença, a minha permanência na medicina. E foi quando a Raquel, a minha esposa, começou a falar a respeito que eu devia abrir minha cabeça para outras áreas da medicina. Mas isso me trouxe um temor muito grande, porque a gente sempre tem muito medo de fazer algo que não seja algo sólido, que não seja algo correto, né? Mas, de tanto eu insistir, eu resolvi me dar uma oportunidade e fui para a medicina integrativa. E mesmo estando extremamente satisfeita com a minha profissão na área de administração, eu sentia que era hora de mudar, porque eu tinha um problema que eu já carregava há muito tempo, que era a dificuldade de perder peso, e acabava recorrendo a vários nutricionistas, a médicos, muitas vezes me envolvia em dietas extremamente malucas e não conseguia obter um resultado desejado. Então foi um momento que eu tive um start de correr atrás então desse objetivo, de alcançar esse sonho, de através da nutrição resolver um problema pessoal. Em determinado momento da minha vida isso ficou mais potencializado porque eu estava assistindo um filme e nesse filme a protagonista ela retomava para a faculdade, ela voltava para um curso de direito para tirar o irmão dela da cadeia, que estava preso injustamente. Ela conseguiu concluir o curso, conseguiu cumprir a missão
de libertar o irmão, e eu me vi então na cena daquele filme. Foi então que eu me encorajei, voltei para a faculdade, rompi várias barreiras, de sentar, né, com pessoas novas, da idade dos meus filhos, e ter o desafio de viver naquele mesmo ambiente, mas poder também ser fonte de inspiração para muitas pessoas que estavam naquela sala de aula. Depois desses 4 anos, então, de graduação em nutrição, eu consegui perder 10 quilos, consegui manter o meu peso, consegui chegar no estado esperado. Eu lutei muito para alcançar esse objetivo, conhecendo simplesmente o meu metabolismo, entendendo como que as coisas deveriam funcionar. E eu resolvi, como eu disse, me dar uma oportunidade, não é? E ir para a medicina integrativa. Foi um desafio muito grande, porque a gente tem que romper, a gente tem que cortar alguns laços, né, que estavam bem estabelecidos na minha vida. E eu tirar o olho da doença e colocar na saúde, ir no caminho do rejuvenescimento, o caminho do anti-aging. E eu resolvi começar a fazer pós-graduação, para poder entender um pouco mais da medicina integrativa. E ali eu comecei a me dedicar aos estudos, eu comecei a aplicar aqueles conhecimentos que eu tinha na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus amigos. E foi uma surpresa muito grande quando eu comecei a ver bons resultados, né? Eu tinha uma rinite alérgica que me perseguiu durante toda a minha vida. Eu tinha herpes sempre, né? Isso foi a minha vida, isso foi durante um grande período da minha vida. Eu comecei a entrar num quadro de depressão também. E foi quando eu comecei a utilizar as armas da medicina integrativa na minha vida. Eu tive um resultado assim, maravilhoso, foi algo assim, impactante. Então isso fez com que eu me estimulasse muito a prosseguir nesse caminho. E foi interessante que foi nesse momento que eu era gestora, então, que eu viajava muito e eu conheci outros médicos que já estavam atuando nessa área da medicina integrativa, na medicina que a gente chama medicina do estilo de vida. E eu via resultados fantásticos, eu via que existia um novo mundo, uma nova possibilidade, e eu tinha muita vontade que o Robson conseguisse também atingir esse objetivo. Então eu falava muito para você, né, da importância de mudar o olhar, da importância de realmente aprimorar os conhecimentos, de focar muito mais na prevenção do que na correção. E foi então que você se sentiu estimulado a realmente voltar também para sala de aula e vencer o desafio das viagens, né? Foi assim, um desafio muito grande, porque eu tinha que trocar o pneu com o carro andando, né? Porque eu tinha que trabalhar, não poderia parar de trabalhar. E as aulas eram de sexta-feira e sábado. Então eu saía aqui de Belo Horizonte, pegava o avião em torno de 9 horas, chegava no hotel por volta de 11 horas da noite, da quinta-feira à noite, e passava a sexta e o sábado o dia inteiro em sala de aula, né? Então foi um desafio muito grande, mas graças a Deus foi muito recompensador. E hoje nós estamos nessa medicina integrativa, onde a gente vê o resultado. A gente não fica cuidando de doença, a gente cuida de saúde. Então isso é muito prazeroso, você vê a pessoa recobrando a sua saúde, né? Ver a pessoa rejuvenescendo, ver a pessoa deixando medicação, ver a pessoa perdendo peso. Quer dizer, ganhando uma nova vida, uma nova saúde. Bom, então foi aí que nós demos início a mais uma etapa muito importante da nossa vida, porque então eu agora como nutricionista e você, né, Robson, como médico, com essa nova visão da medicina integrativa, a gente passou a dar um novo olhar, realmente, não mais para a doença, mas sim para a saúde. Então, hoje, o nosso propósito, ele segue firme em transformar a vida das pessoas, através de uma alimentação saudável, através de um apoio emocional, através de estratégias que podem tirar a pessoa, né, de um estado de doença e realmente levá-los para um estado de saúde. Então, eu sinto que essa é a nossa missão. E como nutricionista, eu consigo, ao lado do Robson, que é médico, fazer uma parceria muito bacana, que é realmente cumprir esse propósito de cuidar das pessoas. E tem sido muito gratificante esse trabalho que a gente vem exercendo ao longo aí desse período. Tem sido muito bacana, não é? A gente está tendo muita satisfação em cuidar das pessoas.
Porque quando você vê uma pessoa recuperando a saúde, como eu disse, realmente é algo muito que nos traz muita satisfação profissional. A medicina integrativa ela está baseada em 3 pilares. O primeiro pilar é a nutrição, né, onde a Raquel faz de uma forma muito competente aqui na clínica. A nutrição ela muda o destino das pessoas. Isso foi um pensamento do criador da macrobiótica. E realmente, o que a gente sempre fala, menos supermercado, mais sacolão, desembalamento, descascamento, mais. Né? Então a gente tem ensinado isso para as pessoas, como que a dieta é algo fundamental. Às vezes o corpo entra num processo de padecimento, de adoecimento, né? Porque falta nutrientes. Toda doença tem um fundo nutricional. Então a gente dá muito foco nesse pilar da nutrição. O segundo pilar da medicina integrativa é a atividade física. Né? O homem ele foi feito para se exercitar, para caçar, para correr. E toda vez que ele entra num processo de sedentarismo, ele entra num processo de padecimento e adoecimento. Então a atividade física é uma polipílula. Né? Isso tem que fazer parte da rotina das pessoas. E o terceiro ponto é a suplementação com a correção hormonal. Parece que a natureza fez o homem para viver até os 30 anos. Depois disso começa o processo de catabolismo, o processo de envelhecimento. Então, o que nós fazemos com esse outro pilar? A gente repõe aquilo que está em falta. Então a gente faz uma reposição hormonal. A gente trabalha com os hormônios bioidênticos. Então, com isso, a pessoa apresenta uma melhora muito expressiva da sua saúde, da sua energia, da sua disposição, do seu sono, né? Aumenta a sua massa magra, igual a paciente que nós vimos aqui ontem, né, Raquel? Já uma senhora, com uma certa idade, onde nós fizemos o tratamento e fizemos a reposição hormonal. O que aconteceu com a bioimpedância dela? Ela teve um ganho expressivo de massa muscular. E é isso que a gente procura mostrar para as pessoas, que é possível, né? Nós temos um slogan, um lema que é você novo de novo, ou seja, a gente acredita que se você, que um dia já teve seus hormônios funcionando de forma plena, os seus nutrientes, suas vitaminas no seu corpo, você pode sim voltar a ter isso através de uma correção, de uma suplementação. A gente entende que não é possível 100% adquirir todos os nutrientes através da alimentação. Muitas vezes é necessário uma suplementação. Então a gente vai trabalhando com o foco do paciente ser o ator principal do seu processo de cura. Isso que é importante na medicina integrativa ou a medicina do estilo de vida, que a gente vem falando muito sobre isso, é colocar o paciente como o ator principal nesse processo. É muito fácil, como a gente vem falando, o Robson sempre fala isso, mudar a conduta de uma criança, mas a conduta de um adulto é muito difícil. Então a gente consegue muitas vezes fazer isso através da educação nutricional, através das informações relevantes que vão fazer realmente com que a pessoa tenha essa vontade, esse entendimento de mudar a sua vida, de mudar o seu destino. A medicina integrativa é uma doença, é uma área da medicina preventiva e preditiva. Então nós trabalhamos muito com esses marcadores precoces de doença. A gente dá muita atenção à homocisteína, fibrinogênio, né? A proteína ser reativa, a insulina. A gente sabe que toda doença começa com a hiperinsulinemia. Então nós trabalhamos de uma forma preventiva, evitando que a doença se instale. Nós também damos foco muito grande no detox, né, na limpeza do terreno biológico. Né? E é ali que está a saúde, é ali que está a doença da pessoa. Então, nós trabalhamos com marcadores precoces de doença, com aquela situação que a gente chama de uma quadro clínico, um quadro subclínico, né? E aí nós fazemos limpeza dos metais pesados, fazemos limpeza dos parasitas, dos vírus, bactérias, né? E todos os outros parasitas. Então, a medicina integrativa, a medicina do estilo de vida, a gente trabalha muito na prevenção. A gente procura evitar que a doença se instale. É muito interessante você ter tocado nesse ponto, porque hoje as pessoas elas estão muito contaminadas. Então tem aí a alimentação com muito agrotóxico, tem os produtos de limpeza doméstica que carregam muitos metais tóxicos, tem na maquiagem, tem no esmalte. E as pessoas que não passaram por um processo de descontaminação,
elas estão cheias de metais e a gente precisa partir desse princípio. Realmente a limpeza do terreno biológico é algo que a gente vem enfatizando muito no nosso dia a dia aqui na clínica. Hoje nós recebemos pacientes com diversas patologias, desde o câncer, uma mais complexa, até uma síndrome do intestino irritável, e a gente percebe que muitas vezes a base é a mesma. Toda doença ela tem uma base na inflamação. Então um corpo inflamado, um organismo inflamado é a base de muitas doenças. Então quando a gente começa todo o processo, limpando o terreno biológico, tirando os parasitas, verificando os órgãos, a gente consegue um resultado muito eficaz. Porque o nosso foco não está na doença, o nosso foco está realmente no restabelecimento da saúde. A gente acredita que num corpo saudável não existe lugar para doença. Nós temos uma máquina maravilhosa na nossa mão, que tem um poder de autocura muito grande. Então essa máquina ela precisa ser entendida, ela precisa ser bem direcionada, alimentada, cuidada. E com isso ela consegue se livrar da doença, né? Nós fazemos com que esse terreno biológico se torne um campo impróprio para a doença se instaurar. Uhum. Então é isso que a gente procura. E sabe, eu estou muito feliz com os resultados, né? Porque quando a pessoa leva a sério o tratamento, a gente vê que a chance dela adoecer, a chance dela ir para um hospital, né, sair de madrugada, sair no final de semana, a chance dela ter uma infecção, ela ter um problema de saúde que acarrete um desconforto para ela, ela começa a distanciar. Nós não falamos que ela não vai adoecer, nós não podemos falar isso, mas o que a gente vê é que existe uma queda muito grande na possibilidade dela adquirir alguma doença. Bom, gente, eu tive uma resistência muito grande, né, com alguns colegas, porque na medicina o médico aprende, na escola de medicina, a cuidar de doença, né? E ele aprende também ali uma questão ética, né, muito prezada a questão da ética, de você tomar muito cuidado com a sua conduta, preservar muito o paciente. E quando eu fui para a medicina integrativa, eu falei para vocês que eu tive muito medo, muito receio, que eu tive que vencer os meus temores, né? Mas quando eu vi que estava tendo um resultado muito bom, eu resolvi entrar realmente assim, com tudo nessa área. E eu tive dificuldades com alguns colegas, porque tudo aquilo que você faz, né, que não está de acordo, que você não viu na faculdade, você realmente fica com o pé atrás, você fica desconfiado, e às vezes você é até um pouco marginalizado. E foi isso que eu comecei a sentir em relação a alguns colegas, né? E também percebi que alguns pacientes realmente muito reticentes resistiam, né, às orientações que eu dava quanto à medicina integrativa. Eu quero deixar claro que não é que eu abandonei a medicina tradicional. Eu acho que a medicina integrativa e a medicina tradicional elas se completam, né? Só que na medicina integrativa você para um pouco de ser especialista e você volta a ser médico, porque você passa a cuidar do paciente de uma forma integral. Você passa a cuidar em várias áreas da saúde do paciente. É como se fosse uma orquestra, né? Não tem só o piano, só o violão, só a bateria. É tudo, em todas as áreas, para você atingir o som, para você atingir o objetivo. É muito legal, é importante, né, Robson, ressaltar que a medicina integrativa ela vai integrar práticas que vão ajudar as pessoas a melhorar melhorar o seu estilo de vida, a sair realmente de uma zona de conforto, a começar a fazer uma atividade física, a começar a cuidar mais da alimentação, a não ficar terceirizando, né? E a cuidar realmente da sua saúde. Esse é basicamente o princípio. E os médicos, eles não estudam nutrição na faculdade, não é isso? Então não tem uma disciplina específica de nutrição, então muitas vezes o foco está muito mais em prescrever medicação. Então é o que foi ensinado para vocês. O que você vê é muita doença, né? Para uma doença, um remédio. É isso basicamente que o médico aprende na faculdade. Ele não aprende sobre saúde, ele aprende sobre doença. E são coisas completamente diferentes, né? Saúde de doença.
E a gente sabe que o princípio está todo ligado à nutrição. Então o médico ele precisa realmente entender muito mais da nutrição, porque existe uma frase que fala o seguinte, eu vou citar, vou ter coragem para citar ela agora, tá? Fala o seguinte, que se os médicos não estudarem nutrição, os nutricionistas serão os futuros médicos. Porque, de acordo com um provérbio da medicina ayurvédica, é falado o seguinte, que quando a nutrição é boa, a medicina não é necessária. E quando a nutrição não é eficiente, a medicina não resolve. Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de cuidar da saúde, de cuidar da alimentação enquanto é tempo. Porque cuidar da doença é muito mais difícil. É caro e é penoso, né? É isso aí. Na medicina integrativa, a pessoa tem que ter responsabilidade sobre o tratamento, né? É muito fácil fazer a correção hormonal, né, passar uma orientação de dieta, mas mudar a conduta de adulto é muito difícil. Então nós fazemos um trabalho muito forte de conscientização, que o paciente faz parte, ele tem que ter responsabilidade no tratamento. E aí a gente enfrenta vários desafios. Eu, por exemplo, quando eu fui tomei a decisão de que eu voltaria para a faculdade para fazer nutrição. Imagina, depois dos 40 anos, já com a vida estabilizada, 2 filhos, né? Cuidando da casa, do marido, da clínica, porque na verdade eu sempre nunca abandonei a gestão da clínica e ainda ocupar meu tempo com mais uma graduação foi um desafio. E eu me lembro que lá em casa vocês fizeram um bolão, né? Quantos meses que vocês me deram? 3 meses. Foi vencendo todas as etapas. Meus filhos, né? Junto com o Robson, me deram 3 meses. Eles apostaram que em 3 meses eu desistiria. Mas eu acho que quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem propósitos firmes, estabelecidos, a gente não consegue voltar atrás. A gente não consegue mudar. Porque esse é um grande sonho, é um grande propósito. E a gente consegue, através das ferramentas que eu aprendi lá na nutrição, realmente mudar, transformar a vida das pessoas. Isso é a essência do nosso trabalho, né? Eu falo com os pacientes que a gente se alimenta para nutrir as nossas células. A gente não se alimenta para satisfazer, né, a nossa vontade. Claro que a alimentação também ela faz parte de momentos prazerosos na nossa vida, mas o que a gente tem que ter em mente, tem que estar em foco, é como estão as nossas células. Será que elas realmente estão nutridas? Então, tem uma grande diferença entre estar alimentado e estar nutrido. Então, a gente precisa dar muita importância àquilo que a gente coloca na nossa mesa. Eu recebo muitos pacientes no meu consultório e quando eles me contam a história, me contam aquilo que colocam em casa, aquilo que dão para os filhos pequenos, eu fico assim, estarrecida, porque realmente falta muita informação. Por isso que o nosso foco aqui vai muito na área de educação nutricional. A gente acredita que a informação ela é capaz de transformar. E como já diz, tem um versículo bíblico muito importante que fala que a verdade liberta. Então, quando nós conhecemos a verdade, essa verdade é capaz de nos libertar. Então, por isso que é importante estar atentos a vídeos como esse. Porque através de uma informação você pode mudar toda a sua vida. Eu quero destacar também a conduta dos pais, né? A dieta começa no supermercado. As coisas não vão voando para sua casa. Alguém leva, né, as coisas para a geladeira, lá para o armário, né, lá para a cozinha. Então é muito importante você ter essa consciência de ver o que você está levando para sua casa, né? A gente vê esses refrigerantes, a quantidade de açúcar, né? O açúcar hoje é considerado um vilão, porque ele inflama. E o açúcar, ele cria maior dependência do que a própria cocaína, o crack, né? Ele vicia muito as pessoas. Então, um casal saudável vai gerar uma família saudável. Um casal doente vai gerar uma família doente. Então, os pais têm que ter essa educação, essa formação. Eu vejo que, eu passo para os meus pacientes, que a gente tem um compromisso com essa próxima geração. A gente come errado porque, infelizmente, os nossos pais eles não tinham conhecimento, né? Então, nós estamos aí com a internet, com esses cursos, com esses vídeos que são muito informativos. Então, nós temos que ter responsabilidade de passar isso para a próxima geração. E algo também que me despertou muito para a nutrição, não só foi a minha questão de perder peso, que era uma prioridade na minha vida, mas no período que eu fui gestora e que eu trabalhei muito em centro de diálise,
eu via que a maior parte das pessoas que estavam sentadas naquela cadeira de diálise estavam lá por doenças crônicas, doenças como diabetes, hipertensão, que poderiam ter sido evitadas através da alimentação. Então, nós temos um rim que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A pessoa que está fazendo hemodiálise, o rim funciona 4 horas por dia, 3 vezes na semana. Então nós temos que dar valor à nossa saúde, nós temos que dar valor àquilo que a gente coloca, né, para dentro do nosso organismo. A nossa cultura ocidental, ela é regada de muito carboidrato. E isso tem levado as pessoas a um adoecimento crônico que pode ser evitado através de uma alimentação saudável. Nós temos oportunidade de fazer palestras para pastores, para líderes. Uma coisa que a gente sempre fala, né? Que o nosso corpo ele é o quê? Ele é templo do Espírito Santo. Né? Então a gente tem que evitar essas comidas, que elas são muito agressivas. E a gente vive num sistema que é um sistema que ele favorece ao adoecimento, ao padecimento. Você não vê essas campanhas quanto à dieta. Né? Então isso requer educação, isso requer disciplina. E cuidar do corpo também é ter uma alimentação saudável. E foi bom você ter tocado nesse assunto, porque aí me remete à sua história, né? Eu acho que você poderia contar um pouquinho da sua história. Quando a gente estava prestes a se casar, o Robson, ele veio contar pra mim que ele, na verdade, estaria casando com um médico, mas que o sonho dele era ser um missionário. Ele sentia esse chamado de Deus desde a adolescência. Então... Eu vou contar um pouquinho pra vocês. Eu fui uma pessoa que eu dei muito trabalho pra minha mãe. Né? Mamãe teve que sempre me corrigia. E ela usou uma estratégia comigo quando eu tinha 13 anos. Ela me mandou para um acampamento de carnaval. E ali eu tive uma experiência com Deus. Né? E ali surgiu um chamado. E continuei minha vida frequentando igreja. E depois eu fui estudar medicina. E fiz minha residência médica. E quando eu fui casar, depois da residência, eu falei com a Raquel, né? Eu falei assim, Raquel, você está casando com um médico hoje, mas eu tenho um chamado, algo muito forte no meu coração. Pode ser que algum dia eu abandone a medicina e vá, né, cumprir o meu chamado. E ela respondeu assim, o que você falou? Eu falei, olha, isso é o que mais me chama a atenção em você, porque eu acho que a vontade de Deus ela tem que ser soberana na nossa vida. E é muito bacana que isso aí foi uma prova, né, que que Deus estava abençoando o nosso casamento, porque como vão andar dois juntos, né, se não há acordo, né, tem que ter uma visão, tem que ter um propósito, tem que ter algo em comum. Então ali eu senti uma confirmação quando eu falei isso para a Raquel de que ela seria a minha esposa. E o tempo passou e alguns anos atrás eu estava no meu consultório e eu estava num momento assim que não havia paciente e eu comecei a lembrar sobre esse chamado. Foi quando Deus falou ao meu coração de que era para eu ficar ali naquele consultório, e que ali que era o meu serviço, e ali que era a minha missão, e ali que era o ministério. E ele falou algo, olha, eu vou te mandar as pessoas. Né? E a partir daquele momento, gente, começou a vir muitos pastores, muitos líderes, né? E hoje aqui em Belo Horizonte eu sou conhecido como o pastor, o médico dos pastores. Aqui a gente atende um volume enorme de líderes. E não só de Belo Horizonte, né? Vem de todos os lugares do Brasil. Hoje o Robson já se tornou uma referência no atendimento dos maiores líderes evangélicos do Brasil. Então Deus tem nos abençoado. Né? Até fora, porque esses dias nós atendemos uma pastora da Itália. Atendemos uma pastora que mora na Itália, atendi uma missionária que mora em Londres, né? Então assim... África. A gente atende um missionário, né, da África. E assim as coisas vão acontecendo. Né? E essa medicina, a medicina integrativa, eu tenho passado para esses líderes. E a gente tem visto, né, Raquel, um resultado assim tão bacana, né? Então, gente, eu quero falar que além de ser um trabalho, isso aí, além disso, é ser uma missão mesmo, né? É algo que Deus tem colocado nas nossas vidas. E pensando em todo o desafio que o líder ele vem
sofrendo ao longo do seu dia a dia. Todos nós somos líderes. Na verdade, o pai de família é um líder, o empresário é um líder. Todos nós temos esse papel de liderança em alguma área da nossa vida. E pensando nisso, nós desenvolvemos um projeto que é cuidar, então, dessas pessoas, né? Cuidar desses líderes, levar realmente as pessoas a pensar o seu estilo de vida, repensar, mudar a sua alimentação, iniciar uma atividade física, cuidar da sua saúde, que é o bem mais precioso que Deus nos deu. Bom, e a nossa grande recompensa, a nossa grande satisfação é ver os nossos pacientes mudarem totalmente as suas vidas. Pessoas que chegam aqui desesperadas, pessoas que chegam aqui tristes, chegam aqui sofrendo, chegam aqui com muitas dores. É sair daqui mesmo feliz, sair com a sua vida mudada, podendo influenciar a sua família toda, os seus amigos. Quantos pacientes que a gente tem aqui, né, Robson? Que, de indicação que vem realmente trazido pelos seus familiares. Isso é a grande recompensa do nosso trabalho. A melhor coisa, não é, que nós temos depois de Deus é a nossa saúde, né? Você poder ter independência, você poder fazer as coisas que você gosta. Para você fazer as coisas que você gosta, você precisa de ter saúde, né? Então, nós temos uma grande alegria de ver que essa medicina, de ver que o nosso trabalho está trazendo saúde novamente para as pessoas, fazendo essas pessoas serem novo de novo. Né? E a gente gostaria muito de ser fonte de inspiração para a sua vida. Gostaríamos muito de que através desse conteúdo que vai ser vinculado nesse canal, possa trazer uma grande mudança para a sua vida. Estaremos com vários vídeos novos, falando sobre várias doenças, sobre várias formas de atuação, sobre vários processos de tratamento aqui nesse canal. Então a gente pede que, se você gostou do vídeo, que você dê um like, que você compartilhe com seus amigos, que você envie para aquelas pessoas que você gostaria que realmente acompanhasse esse trabalho e que ele possa servir de fonte de inspiração para você. Se você tiver também alguma sugestão, né, alguma ideia, mande pra gente. Nosso objetivo aqui é levar informação de uma forma consistente e que isso possa impactar na sua vida. Bom, um grande abraço para vocês. Esperamos vocês aí nos nossos próximos vídeos. Tá joia? Um abraço para você. Tchau, tchau.